Outra pergunta, Samuel Rodrigues aqui. Quem foi Merneptah? Bom, é o filho de Ramsés II, né? Ele é famoso porque acharam na tumba dele, né? A escrita Israel, né? É o encontro, é o mais antigo, a prova mais antiga que os judeus têm fora da Bíblia, né? De que Israel existiu lá na época. Então, aí alguns, por causa de estar escrito Israel lá na tumba dele, lá acham que ele era o faraó do Êxodo, né? Mas a gente já explicou que é Moisés, né? Que é Akhenaton, que não tinha muito o que fazer, o Egito já estava transbordando na melhor época ali, né? E essa época é uma só, porque tem um monte de faraó entre Akhenaton e Merneptah, né? E Ramsés II também, que é o que a maioria acredita que foi o faraó do Êxodo. E meio que foi mesmo, porque eles estavam brigando com Moisés, com Akhenaton, né? E eles tinham que desdobrar, ali não tinha mais, era o transbordar da consciência já, o Egito estava no topo, era um reino milenar já, transbordando tudo que eles precisavam, eles só se mantinham, né? E já não tinha mais como faraó se registrar no tempo, né? A não ser tomar o lugar do próximo, então o que ele faria? Aí já tem essa inversão, né? Essa respiração aí. Aí já traz o reino monoteísta ali de volta, né? E ele vê também que tudo aquilo estava sendo feito na base de um sacrifício, né? Porque o povo judeu estava ali rico, próspero no Egito, feliz, só que estava matando o judaísmo. Ele via ali que aquilo tudo ia passar, era uma felicidade, mas que ia passar, uma felicidade passageira e que ia jogar todo mundo no inferno proporcional, né? Enquanto que se o judaísmo não, no judaísmo ali você tinha as leis de Deus que são eternas, né? Eles iam te proteger de você mesmo para você não cair num caos proporcional, né? Você se priva de certos prazeres, mas você também se livra do caos contrário, né? Proporcional ali. Você equilibra ali a vida, né? Se faz mais lógico. Tem menos intensidade, né? Mas mais durabilidade, né? Aí o reino ali, nesse ponto, tinha que ser, já estava sendo virado do avesso mesmo. A gente já explicou isso em outros podcasts, né? Só procurar aí Akhenaton, Segredo de Akhenaton, coisas assim. Que a gente explica essa revolução aí. Falei só disso, acho que por uma hora, sei lá. Né? Então, os judeus estavam felizes, estavam bem, estavam no paraíso, né? Mas não sabiam, não viam e estavam perdendo a perspectiva, né? A doutrinação lógica que faz ele perceber o prazer. Então eles já estavam no reino prometido, na terra prometida, que emanava leite e mel, que era o Egito ali, e tinham se esquecido de Deus e não estavam acreditando na palavra. Ah, não era isso não, aqui, ó, os egípcios estão certos, né? Sendo que os egípcios estavam ali na mão deles e eles meio que, né, largaram Deus. Deus deu o que havia de maior, o maior reino do mundo na mão deles. E, através de José, né? E eles cuspiram nisso, né? Então, aí Moisés, aí o povo descobre, né? Eles quiseram o quê? Quiseram impor sobre o seu poder, né? Quiseram mostrar ali que estavam no topo, né? Aí enfiaram lá, infiltraram um judeu, um semita para ele ser faraó, né? E depois quiseram impor um deus só em cima dos demais deuses, né? Porque aí Akhenaton teve essa catarse, né? Por dizer assim. Porque ele, caramba, a gente tá aqui, né? Com tudo, tem tudo, é tudo, e esqueceram Deus, esqueceram o que importa, né? Então ninguém quer ser o erro, né? Ele tava julgando fazer o certo, e tava, de certa forma, né? Assim era uma maneira dele ficar na história. Era uma maneira dele fazer uma revolução, virar tudo do avesso. Ao mesmo tempo, a justiça apoiava ele, porque era trazer Deus de volta, o Deus do povo dele que estava esquecendo ele, em troca do povo onde ele estava. Então, quer dizer, foi um avesso. Ele nasceu no meio dos egípcios, estavam defendendo os judeus no meio ali, né? Estavam fora, que eram judeus ainda, estavam defendendo os egípcios. Tanto que depois que leva eles pro deserto, eles reclamam. A gente já estava na terra prometida, a gente tinha tudo, por que você tirou a gente de lá? Enfim, aí já entra nesse desdobramento, porque Deus estava sendo esquecido lá no meio, né? Embora eles tivessem prometido, eles esqueciam de Deus, estavam adorando os deuses egípcios, né? Estavam perdendo o binário, e tem que fazer aquela separação, né? De novo, é sempre essa dança, né? Do reino emocional ali e do reino lógico, né? Por assim dizer. Você vê que do Egito e de Israel, desse parto aí, nasceu as nações ao redor, né? Que se desdobram até aqui. Então, Merneptah ele citou Israel como Israel porque ele ouvia muito falar, né? Por causa de Ramsés, por causa dos antecessores ali, do povo, muito acostumado, que foi questão de poucos anos, né? Essas trocas, assim. Os arqueólogos ainda enfiam uns a mais lá, se confundem, mas teve muita briga, muitas revoluções, muitas separações de reinos. E o Akhenaton foi lá pro outro lado do Egito para tentar manter o reino monoteísta. Os egípcios começaram a se rebelar, aí descobriram que os judeus estavam em tudo, estavam dominando tudo. E não eram bem judeus, né? Eram israelitas, né? Ainda, né? Judeus vêm de Judá, israelitas eram todas as tribos, né? Então eles estavam em tudo, dominando tudo por trás, ainda estavam faraó. E querendo mudar agora
tudo que fazia do Egito o maior país do mundo, puta, aí ficaram putos e começou toda a briga, o desdobramento, né, que eu explico no outro podcast, lá você pode pesquisar. Mas como ele se referiu a Israel assim, né, e ele estava mantendo essa disputa com os israelitas, depois ele assumiu velho, né, com 60 e poucos anos, depois que morreu os irmãos lá. Então, e aí parece que ele fez algumas invasões, se preocupava com a questão de Akhenaton ali, Israel, tinha, né, algumas. Também o cara quer entrar na história, quer marcar, todo mundo quer marcar o nome, né? Mas ele já tinha um pé atrás com esses desdobramentos, com a maneira como os judeus controlavam o mercado, né? Como eles se unem, como a cultura deles é se unir, né? Ali, pelas sombras, por assim dizer, né? De maneira oculta. Mesmo as tribos ali, é se infiltrar e se unir sem que ninguém saiba ter os rituais secretos, né? E nem se misturar, nem se deixar contaminar, né? Pelos demais povos. Então eles conseguem manter essa influência sem que ninguém perceba, e quando percebem ficam putos.